Então, galera, estamos aqui no banco de dados novamente para eu passar para vocês uma coisa, tá? Sempre que a gente for criar uma função aqui no Java que envolva o banco de dados, a gente tem que pensar primeiramente no que vai acontecer no banco de dados, porque esse é o primeiro passo, é a primeira instância, é a primeira e a última instância, né? Tudo começa na conexão com o banco e termina na conexão com o banco. Então, vamos lá. Na nossa tela aqui de login, na Login View, a gente vai ter o usuário e a senha, certo? Então, a gente vai fazer o login no sistema através do usuário e da senha. Então, aqui no PGAdmin, no nosso banco de dados, o que vai acontecer para que o banco de dados busque esse usuário e a senha que a gente informou no Java? Bem simples, né? A gente vai utilizar o select, e-mail e senha, from login, e informar aqui no where, onde o e-mail é igual a o e-mail que a gente vai inserir, né, que pode ser aqui o teste mesmo, e a senha é igual a teste, tá? Então, se a gente reproduzir aqui, e tem que lembrar também de colocar as aspas simples aqui. Se a gente reproduzir aqui, ele vai dar um erro, porque a gente não pode ter essa vírgula aqui. Então, a gente pode colocar and, tá? Então, vamos reproduzir, ó. E ele pegou o e-mail e a senha, onde confere, né, com o e-mail e com a senha aqui. E é interessante porque se a gente colocar, por exemplo, outra senha, ele não vai, né, achar. Tem que ser exatamente o mesmo e-mail e a mesma senha, tá? Então, bem simples, um select básico. Então, a gente vai fazer isso aqui lá na nossa classe. Então, a gente vai vir aqui no Java, vai vir aqui no login DAO e vamos criar aqui a classe login, tá? Beleza, vamos fazer aqui o login. E nesse nosso login, ele vai precisar de um string e-mail e string senha, né? Então, ele vai fazer basicamente a mesma coisa, né, aqui de cima. A gente pode, inclusive, copiar, colar aqui. Só que aqui dentro, né, a gente vai ter outra query, que vai ser a query que a gente acabou de fazer, que é do select. Vamos terminar aqui, ponto e vírgula. Beleza, então ele vai fazer aqui essa query, sendo que o e-mail a gente vai estar concatenando aqui, né? Então, vamos concatenar aqui o e-mail e a senha também, beleza? Então, a gente concatenou aqui o e-mail e concatenou a senha, tá? Então, ele vai fazer a mesma coisa. Falta a gente colocar aqui o exception, por isso que está dando erro. Não vamos deixar aqui para imprimir, né? Para a gente saber como vai ser. Vai iniciar a conexão e vai realizar o select. Mas aqui a gente tem uma diferença, porque o que a gente quer é, na verdade, que seja salvo se existe ou não existe isso aqui. A gente não vai estar fazendo o update no banco de dados. Então, como o banco de dados vai falar para a gente, pô, isso aqui existe, isso aqui não existe, através da nossa variável que se chama result7, tá? Então, o result7 é também uma biblioteca do Java e ele recebe esse valor que o SQL retorna, tá? Ele consegue salvar esse valor. Então, a gente pode colocar aqui o statement execute depois do RS, né? Que ele vai salvar o que foi executado na query, tá? Então, fica assim. E aqui a gente fecha a conexão, mas antes de fechar a conexão, a gente vai colocar aqui uma validação, tá? Se rs.next, se tiver alguma coisa, se retornar, né, alguma coisa, esse rs.next informa se tem alguma coisa ou não no banco, tá? Se tiver alguma coisa, ele vai informar system out, né, vou colocar aqui, possui, tá? Só vou colocar possui. Se não, ele vai imprimir para a gente aqui no console que não possui usuário. Não possui.
tá? Só para a gente fazer aqui essa validação, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui na nossa classe Login Controller, e aqui no Login Controller, a gente vai, inclusive, copiar isso aqui e criar aqui o login, usuário, que não vai ter um cadastro view, né? Ele vai ter aqui um login view, beleza? Então, a gente vai importar aqui o login view. E assim como a gente fez no cadastro view, aqui no login view, a gente tem que criar o getSet para esses caras aqui e também renomear eles. Então, vou renomear aqui para login e renomear aqui para senha, tá? Então, aqui em source, a gente vai criar o get e o set para ele. Então, vamos criar aqui os gets e sets para o login e para a senha, tá? Então, a gente criou. Então, a gente volta aqui no login controller. E agora que a gente já tem, né, os gets e sets, a gente vai puxar o método, mas não vai ser o cadastro, vai ser o login. Então, vou mudar aqui o nome da variável, inclusive, login. E ele vai trazer para a gente aqui um login e uma senha, que vai ser a view.getTextLogin.getText, né? E a view.getPassword senha.getText, tá? Então, ele vai informar isso aqui no banco de dados. Se for verdadeiro, ele vai printar na tela. Printar aqui, no caso, né, no console. Então, a gente vai vir aqui na Login View e vamos inserir, né? Então, no botão de entrar, que vai acontecer isso. Então, no botão de entrar, a gente cria uma nova Login Controller. Login é igual a new Login Controller, tá? Então, a gente vai puxar o login.login usuário, que precisa de uma view. Qual view vai ser? Essa aqui. Assim como no cadastro, ele vai precisar aqui de um try catch. Então, a gente já coloca aqui try, fecha aqui, catch, SQL, exception, SQL, abre e fecha novamente, beleza? Então, ele já parou de dar erro e a gente já pode testar isso aqui para ver se dá certo. E vocês conseguem ver que nesse padrão, né, de projeto, a gente não programa na view, tá? Utilizando esse controller, ele vai, né, juntando tanto a view quanto o banco de dados e toda a informação, toda a programação, inclusive dos itens da view, né, dos JText Field, das labels, enfim, vai tudo ocorrer dentro dessa tela aqui do Login Controller. Na view, ela serve apenas para mostrar os dados e ela não tem uma lógica, né? Toda a inteligência do programa está no banco e no controller. A view só mostra isso para a gente, tá? Então, vamos executar aqui. Beleza, a gente já entrou. Eu vou colocar aqui para o lado, apenas para vocês verem, né? Printando. Então, vou colocar aqui um usuário qualquer e vou colocar aqui um número qualquer. Quando eu entrar, ele carregou. Informou para a gente a query também, né? Então, ele informou o usuário qualquer e a senha 1234 que eu coloquei. Informou não possui. Mas, se a gente vir aqui e colocar o teste.com.br e colocar a senha dele aqui, teste, ó, ele já informou para a gente, ó, possui, tá? Isso aqui é muito poderoso, porque se não possui e possui, já abre as portas para a gente entrar em outra tela, tá? Então, basicamente, a tela de login é essa aqui. Próximo vídeo, a gente vai fazer alguns ajustes no projeto. Eu vou passar algumas coisas importantes para vocês também, tá? Então, até o próximo vídeo.